noite a todos. Meu nome é Valéria Castro, sou coordenadora do curso Gestão Estratégica em Comunicação Organizacional e Relações Públicas, GestCorp, ECA USP. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui a professora doutora Margarida Kunsch, especialista em planejamento em comunicação organizacional, que é também fundadora do curso. Nós vamos hoje falar um pouco do tema planejamento estratégico, mas antes de iniciar a conversa, eu gostaria de falar um pouco do curso em si. O GestCorp está há 25 anos no mercado como uma referência na formação de gestores da comunicação organizacional. E agora, aos 25 anos de trajetória, ele abre a primeira turma EAD, mantendo toda a sua tradição com um corpo docente de excelência, formado por profissionais de mercado e docentes do quadro de professores da Universidade de São Paulo. A professora Margarida é uma dessas docentes que compõem o curso, responsável pela disciplina de planejamento estratégico. A professora é internacionalmente conhecida por sua pesquisa no campo, com vários livros publicados, artigos em revistas científicas renomadas. É um prazer tê-la aqui conosco para dividir todo o seu conhecimento e trajetória na área. Boa noite, professora. Muito obrigada por receber o nosso convite e aceitar para estar aqui conosco hoje conversando. Boa noite, professora Valéria. Boa noite a todas e a todos. É um prazer também, né, estar aqui e compartilhar um pouco dessa temática, né, da comunicação, na questão da sociedade, né, negócio, e nesse contexto vamos aí abordar um pouco também da responsabilidade, né, social que nós temos, né, como gestores estratégicos, né, de comunicação. Muito bem. E para nós começarmos a nossa conversa, professora, eu gostaria de iniciar com uma pergunta. O que a motivou abrir o curso, fundar o curso há 25 anos? Então, a ECA, a Escola de Comunicações e Artes, né, da Universidade de São Paulo, ela é pioneira, né, na formação de profissionais dessa área, né? Inicialmente se falava só em relações públicas, né? Então, ela foi o primeiro curso, né, de relações públicas do Brasil, criado em 1967. Foi o primeiro curso também de mestrado, né, e de doutorado. Então, nós temos, né, a escola como uma escola que sempre apoiou, né, a formação de profissionais voltados, né, para a comunicação das organizações e as relações públicas. Ou seja, nós temos também o primeiro doutor em relações públicas, né, que foi o professor Cândido Teobaldo Souza Andrade, e o primeiro doutor em comunicação, que na época se chamava comunicação empresarial, jornalismo empresarial, que é o professor Francisco Gaudêncio Torquato do Rego. Ou seja, nós tínhamos já a graduação, né, o estrito sensu, mestrado, doutorado, e eu senti que faltava um curso que se voltasse mais, né, para o mercado, porque a gente percebia que o mercado estava florescendo, né, bastante, e faltava essa formação que eu diria mais especializada, mais voltada para formar gestores, né, que vão atuar justamente numa perspectiva da comunicação estratégica, né? Foi nesse sentido a concepção do curso na época, né, que perdura até hoje, é justamente formar profissionais, formar gestores que tenham uma visão que extrapola aquela visão meramente técnica, né, e tática da profissão. Então foi com isso, com esse intuito que nós, ao criar o curso, né, e toda uma concepção, juntamos um elenco lá de disciplina, de professores, com esse propósito, vamos dizer assim. E felizmente, né, deu muito certo, nós
sempre, né, no início dos anos, já na primeira turma de 1999, depois nós, a partir dos anos, a partir da década, né, de 2000, a partir de 2000, já tivemos, assim, diretores de comunicação. Era interessante que às vezes vinha o diretor de comunicação de grandes empresas, vinha também o assistente ou o profissional que trabalhava também naquela equipe, né? Diretores de agências de comunicação, ou seja, foram profissionais que vieram do mercado para buscar um embasamento conceitual, teórico, que eles, inclusive nas entrevistas, né, eles colocavam muito: professora, a gente tem que improvisar muito, nós queremos, né, ter mais uma formação, né? E tivemos uma demanda assim, sempre muito grande, né, de jornalistas que foram formados para atuar na grande imprensa, só que eles, grande parte, atuava também nas empresas, né? E, então, a concepção foi essa: fazer com que a Escola de Comunicações e Artes, né, da nossa universidade, se aproximasse mais da sociedade e aproveitasse todo o potencial do corpo docente que nós contamos, né? A grande maioria permanece até hoje, justamente para possibilitar uma formação crítica, né? Uma formação que eu diria mais holística, mas nunca deixando de lado também a visão aplicada, né? A visão técnica, né? Porque afinal nós formamos especialistas em gestão estratégica, em comunicação organizacional e relações públicas. Então, esse foi o nosso grande propósito e realmente é muito, como diz, satisfatório a gente ver como houve uma aceitação tão grande, né, do mercado, né? Quer dizer, além do que eu mencionei de diretores, gerentes, nós temos aí mais de centenas, né, mas certamente quase 1000 que frequentaram o curso e 800, né, que concluíram de fato com monografias finais e tudo mais, que realmente conseguiram, a gente tem retornos, né, que conseguiram mudar um pouco o mercado, né, o mercado profissional. Então, é isso, né? Já chegamos aí aos 25 anos e agora vamos tentar uma nova forma, né, uma nova experiência com EAD, né? Muito bem, professora. E ao longo da sua fala, eu fiquei pensando nessa trajetória de 25 anos do curso, o contexto de negócios na área de comunicação também mudou por demais. O que de lá para cá permanece como um eixo fundamental na formação desses gestores de comunicação? A meu ver, seria o planejamento, né? E toda a capacitação que o curso dá a esses profissionais nessa área. Como docente, né, dessa disciplina de planejamento estratégico, eu queria ouvi-la um pouco a respeito da importância dessa formação no âmbito da gestão e que você me dissesse: todo plano de comunicação é de fato um plano estratégico? Então, essa é uma ótima pergunta, porque muitas vezes, né, uma grande maioria, né, de profissionais, mesmo os que prestam serviços, né, com as agências, elaboram, né, projetos, planos de comunicação e muitas vezes eles são, né, chamados, né, de plano estratégico, né? Nós vamos ver que não é tão simples, né? A palavra estratégia é uma palavra muito usada, né? Tudo virou estratégia, né? E a gente sabe, a literatura nos mostra, tem muitos conceitos, né, de estratégia. Então, quando nós falamos, de fato, na elaboração de um plano estratégico de comunicação, é muito mais complexo do que se imagina. Primeiro,
você tem que seguir, né, uma metodologia que envolve as grandes etapas, né, e as fases que são inerentes, que vão se conectando. Primeiro, por exemplo, a questão da pesquisa. Quer dizer, você tem que conhecer qual é o cenário, o que está acontecendo, né? Qual que é, por exemplo, quais são, né, as tendências e, ao mesmo tempo, as ameaças, as oportunidades. Então, isso você vai conseguir como? Fazendo análise ambiental, do macroambiente, fazendo análise do ambiente interno para ver suas condições. Nós estamos falando aqui da comunicação, né? Como que você vai trabalhar essa comunicação nesse sentido? Então, um plano estratégico, ele exige, né, todo um monitoramento, né? A gente poderia dizer assim, uma leitura do cenário para você construir um diagnóstico que seja um diagnóstico coerente, correto com as realidades que você está monitorando, né, observando. Depois, para você propor de fato soluções e ações de comunicação, que é justamente você vai elaborar, né, o planejamento, você vai então seguir, logicamente, aquilo que se sabe muito, né, na prática, você vai seguir uma técnica, uma metodologia. E, consequentemente, você vai chegar na fase que eu chamo de gestão estratégica, que é quando você vai tornar aquele plano uma realidade. Você vai fazer com que aquilo saia do papel, né, que aquilo realmente seja aplicável. E, consequentemente, isso vai ser avaliado, depois vai ser avaliado com métricas, né? Lembrando, então, que a visão de mundo, a formação do profissional, para que, de fato, ele elabore um plano estratégico, que tem que estar também alinhado ao negócio, né? A visão, a missão, os valores, e se fala tanto em propósito, quer dizer, então, são princípios organizacionais que o plano estratégico tem que acompanhar, porque senão não é estratégico, né? Então, nesse sentido, que era bom desmistificar um pouco, né? Não usar de forma, vamos dizer assim, errônea, né? Um plano que é um plano estratégico, mas que não tem principalmente análises, que não tem estudos, né? Então, com isso eu quero mostrar o quê? Que o gestor de comunicação profissional, ele precisa ter uma formação científica muito sólida, né? Para poder fazer não só leituras, análises, mas saber interpretar, saber fazer prognósticos. Muito bem. E partindo dessas características de um planejamento estratégico, como a professora acaba de mencionar, como que nós podemos associar resultados de negócio a uma atuação ambientalmente e socialmente responsável por parte das organizações? Não, a sociedade de hoje, ela exige por parte das organizações um novo posicionamento institucional, né? Então, a questão de ela atuar de forma responsável, tanto socialmente falando, quanto na questão da preservação ambiental do planeta, é uma forma totalmente necessária. Quer dizer, ela não pode pensar em ser apenas uma unidade econômica comercial, deixando de lado essas questões que a sociedade hoje cobra, né? Então, é nesse sentido que eu queria destacar a necessidade que a área de comunicação, a gestão da comunicação, nas organizações, tem que contribuir para sensibilizar, né, os dirigentes nesse sentido, porque não basta só fabricar produtos, oferecer serviços, pagar impostos.
que você tem que ir além, né? Então, as organizações, eu sempre falo, fazem parte da sociedade, elas são micro-sociedades, então elas têm um compromisso, uma responsabilidade. Então, nesse sentido, que além do negócio, essas vertentes, vamos dizer assim, são hoje, mais do que nunca, necessárias para serem, como diz, partes integrantes da gestão empresarial, da gestão organizacional. Certo. Na conversa que eu tive com o professor Sérgio sobre gestão de risco, né, nós falamos muito da necessidade de trabalhar o risco como forma de preservar o capital reputacional de uma empresa. Como é que a comunicação, na sua opinião, pode contribuir na construção e manutenção da reputação organizacional corporativa? Lembrando que tanto, né, a imagem, a identidade e a reputação são ativos intangíveis valiosos, né? Porque isso, como se diz, faz com que as organizações elas possuem uma aceitação, né, perante seus públicos de interesse, perante a sociedade, a opinião pública. Então, quando há uma questão de risco, entra muito, né, em jogo, há uma questão, às vezes, de uma reputação que até então ela era, né, super positiva, e um trabalho, porque a reputação ela é construída a longo prazo, né, mas para ser afetada é uma questão, basta ter um risco ou uma crise muito forte e não souber sair dela, né? Então, é imprescindível, né, que num caso como esse, o plano, né, de comunicação tem que ser muito proativo, né, e preventivo também, né? Porque senão você corre um risco de perder o momento certo e depois fica muito mais difícil de recuperar. Então, a comunicação, ela é imprescindível. E é uma comunicação que tem que ser dinâmica, né? Que tem que ser uma comunicação que atenda, né, aquelas demandas com a dinâmica que nós estamos vivendo hoje, né? Logicamente, as crises em tempos, né, de redes sociais é muito mais difícil administrar, porque ela antes mandava para a imprensa, as organizações elas eram as únicas emissoras, né? Então, mas hoje espalha, né? E realmente é muito mais desafiador, né, para o profissional gerenciá-la, né? Na sua resposta, você comentou que tanto imagem, identidade quanto reputação são ativos intangíveis, importantes para uma organização. Nessa linha de raciocínio, podemos dizer que é um trabalho contínuo, né, em longo prazo, e investimentos também em comunicação que se dão dessa forma, nessa dinâmica contínua, cujo retorno vai se concretizando ao longo de períodos maiores, né? O investimento em comunicação não é um investimento que dá um retorno no curto prazo, poderíamos dizer isso. E aí, seguindo nessa linha de raciocínio, eu vou trazer alguns dados de uma pesquisa que é realizada há quase 30 anos por um instituto de pesquisa britânico que se chama Echo Research. Ele divulga anualmente um estudo a respeito do valor da reputação e a sua contribuição para o mercado de capitais, né, das maiores empresas que operam nos dois grandes mercados, né, hoje, atualmente, que são a Grã-Bretanha e os Estados Unidos. Esse estudo de 2024 traz um dado que chama bastante atenção, que é o fato de acionistas considerarem os investimentos em ESG, né,
como um custo e não mais como um agregador de valor. Porque eles estão entendendo que esse investimento não retorna no curto prazo. E, ao fazer isso, eu entendo que eles estão cometendo um erro. Eu queria que você falasse um pouco a esse respeito. Você não acha que, nesse contexto que a gente vive hoje, né, de instabilidade política, instabilidade econômica, esses investimentos não deveriam ser mantidos mais do que nunca, uma vez que o trabalho de ESG, né, das ações de sustentabilidade ambiental, social e econômica, constrói um colchão de preservação da reputação organizacional? Não, com certeza. Como a gente pode já adiantar, eu considero um grande equívoco, né? Vamos analisar, por exemplo, a questão da sustentabilidade sempre, né, foi muito, né, divulgado, e pesquisas que eu fiz, e era o conceito mais adotado, né, pelas organizações, no sentido do triple bottom line, quer dizer, a sustentabilidade entendida como desenvolvimento econômico, que sempre foi o predominante, o social e ambiental. E sempre, né, no sentido assim, que a gente tem que ver a sustentabilidade como uma ação, não de uma pessoa, né, mas como um trabalho integrado entre o Estado, né, a iniciativa privada, o terceiro setor, e que haja uma consciência, a partir de uma consciência também individual, de convencimento, né, da necessidade, né, da preservação, né, ambiental do planeta. Então, por muito tempo, né, a questão da sustentabilidade, tinha os departamentos, né, relações institucionais e sustentabilidade, e de uns anos, né, para cá, já tem mais de uma década, aí surgiu a proposta do ESG, que é uma sigla em inglês, que significa exatamente isso, né? São 3 pilares: o pilar social, pilar ambiental e de governança. Quem que deu o ponto de partida? Foram as instituições financeiras, porque elas começaram a perceber, não, se nós financiamos, né, um grande empreendimento, uma construção, e depois ele vai ter um problema lá na frente, nosso capital, né, vai entrar em risco. Então, foi um pouco por aí. Aí virou assim, a gente pode dizer que as empresas, elas têm uma característica de se adaptarem rapidamente ao que está acontecendo. Estão muito sintonizadas. Então, um volume muito grande, né, de empresas começaram mesmo a adotar, né, o ESG. Né? Nós temos hoje, né, publicações, tem um livro, inclusive, né, só de mulheres, com depoimentos, né, de programas, de ações. Temos livros de metodologia, né, de como aplicar ESG. Ou seja, chegou num ponto assim, de muita aceitação, né? E, ultimamente, as pesquisas estão mostrando que as empresas estão, assim, como, vamos dizer assim, não desanimando, mas até querendo sair, né, desse compromisso. O que a gente pode imaginar e supor? Que haja o quê? Que haja um distanciamento entre o compromisso público, porque, por exemplo, para uma empresa entrar no Pacto Global, né, que está outra questão ligada, né, aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, da Agenda da ONU de 2030, então tem vários compromissos. Então o ESG tem que ser uma filosofia de gestão, não pode ser uma adoção por modismo. Então, o que está ocorrendo, a meu ver, é exatamente porque há uma incongruência entre o compromisso público, né, assumido, e as dificuldades em colocar isso na prática.
porque aí vem a questão dos custos, etc, etc, né? E um outro ponto também que é importante a gente destacar, que esse programa, vamos dizer assim, quando você fala na questão da governança, né? A governança é um pilar importantíssimo, porque a governança pressupõe prestação de contas, controle social, né? Quando você fala na questão social, que é o pilar mais esquecido, as pesquisas mostram isso, né? Inclusive na pesquisa que eu desenvolvi também. Então, a questão que se coloca também, que as empresas, as organizações, que devem colocar esse programa como uma filosofia de gestão, porque não só pensando na reputação, né? Porque eu acho que a reputação é uma consequência, né, desse programa. Por isso que a responsabilidade também dos gestores, né, da comunicação na divulgação dessas ações, porque muitas vezes se leva muito só para o lado promocional, sem verificar se aquele público, né, para o qual foi desenvolvido o trabalho, se realmente houve uma mudança de comportamento, que é o que a gente desafia muito como atividade de relações públicas, né? Quando você consegue mudar comportamentos, né? Então, eu acho que é lamentável, em primeiro lugar, né? Mas que há essa indicação de que, de fato, não estão conseguindo praticar, aplicar aquilo que assumiram como compromisso. Então, a gente pode dizer que esse desalinhamento entre o discurso organizacional, o compromisso organizacional e as ações organizacionais estão na raiz desse problema. E, seguindo nessa lógica, eu lhe pergunto, como a comunicação pode atuar como um fator que vá intervir nessa dinâmica, né? E como você bem disse no final da sua fala, como que podemos interferir nesse comportamento, nessa mudança de comportamento por parte da organização, né? Visando a legitimidade desse discurso e das ações organizacionais. Olha, a gente sempre, né, inclusive eu mencionei a necessidade que o plano estratégico de comunicação ele tem um alinhamento com os objetivos organizacionais, com o propósito, que o propósito nada mais é do que um compromisso público. Por exemplo, se eu falo realmente, eu coloco como um propósito que eu vou respeitar o meio ambiente, né? Que eu vou estabelecer uma política de sustentabilidade na cadeia produtiva, por exemplo, que vai desde da matéria-prima, desde a plantação até chegar, né, no consumidor, é um compromisso público que você vai tornar isso, né, explícito, né, divulgado nos documentos e nos meios, né, de comunicação que usa. Então, é um compromisso público. Então, quando você pensa no trabalho de comunicação, ele, além dessa parte que eu diria toda institucional, que a gente poderia chamar até do subsistema institucional de uma organização, você tem, logicamente, o negócio. Porque se uma empresa ela não tem resultado, não tem lucro, ela deixa de contribuir socialmente também, porque ela vai deixar de existir, vai deixar de pagar impostos e tudo mais. Então, o nosso trabalho é um trabalho que deve alinhar também ao negócio, no sentido do negócio que respeite, né, o compromisso assumido, né, vamos dizer assim, com esse propósito da questão ambiental, da questão social, a questão das pautas, né, muito
contemporâneas hoje da sociedade em relação à diversidade, a questão, né, do respeito às pessoas, dos direitos humanos, problemas ligados à questão, né, do racismo, né, homofobia. Então, são temas que estão aí na agenda mundial, né? A questão da mulher, do respeito. Então, tudo isso, as empresas precisam também estarem atentas, né? Então, nesse sentido, o papel do gestor da comunicação é justamente alertar, quer dizer, a comunicação, para ela ser legitimada, ela tem que ter essa coerência, como você colocou, entre o discurso e a prática, entre as atitudes, os comportamentos, né, institucionais. Então, é um desafio, porque é muito mais fácil, né, você propagar, você dizer uma coisa e, na prática, você não ser coerente com aquilo que você está colocando. Então, eu vejo como uma preocupação ao mesmo tempo e um cuidado que tem que se ter nesse sentido, né? E para terminarmos a nossa conversa, queria deixar aqui um espaço para você falar a respeito da formação que o GESCORP oferece para esse gestor em comunicação, de maneira que ele esteja capacitado a enfrentar esses desafios que falamos aqui, de um mundo em crise, sobre aspectos econômicos, sobre aspectos sociais, em que a reputação cada vez mais é um diferencial, não é? Mas que também o compromisso e o propósito não podem ser deixados de lado. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da formação que o curso oferece e como que ele pode contribuir para que profissionais enfrentem esses desafios que o mercado tem trazido. Antes, né, de tudo, é importante destacar, não há milagre, né? Mesmo, né, com um plano estratégico, a gente poderia chamar até de perfeito, né, muito bem elaborado, todas as organizações, todos nós, estamos sujeitos aos condicionamentos às adversidades que possam ocorrer. Por exemplo, quem poderia imaginar, né, em 2020, que nós íamos ter aquela pandemia, né, que durou, né, até 2021 e que exigiu mudanças repentinas, né? Hospitais, por exemplo, proibiram totalmente a visita, tiveram que mudar a sinalização imediatamente. A comunicação interna, né, passou a ser muito mais necessária e proativa. Então, por mais que nós tenhamos, né, vontade, mas não há, a gente tem que considerar que nós nos deparamos com questões que são adversas aos nossos planos, né, aos nossos ideais. Então, nesse sentido, eu queria destacar, quer dizer, assim como a formação também, o curso, né, ele busca exatamente trazer, do ponto de vista de uma visão crítica, reflexiva, no seu conjunto das disciplinas que são oferecidas, por exemplo, teorias da comunicação, né? Nós introduzimos desde a primeira turma, introdução à ciência política, para que o profissional tenha uma visão, a questão ética, né? Então, são disciplinas conceituais teóricas, conjugadas com disciplinas atuais, práticas, ligados à questão digital, que hoje, né, não tem por onde, você tem que realmente, com a inteligência artificial e tudo mais. Então, o curso, né, ele possibilita essa formação abrangente e essa formação, que eu diria, com esse diferencial de não ser um curso meramente técnico, né, um curso que traz também um embasamento conceitual, né, centrado nos conteúdos, né, que são oferecidos pelos nossos professores, né? Agora, os desafios são muitos, né? Nós temos que
que adotar, né, uma palavrinha-chave, que é flexibilidade, né? Então, a flexibilidade no dia a dia nosso, né, profissional e mesmo pessoal, ela tem que estar presente, porque ao tempo todo nós estamos, né, em grandes transformações. Por exemplo, hoje, com essa era digital, é tudo muito efêmero, né? Tudo passa muito rápido. Então, e ao mesmo tempo é muito mais difícil você trabalhar. Como é que você vai acompanhar tudo que está acontecendo? Então, fazer um monitoramento, né, por exemplo, da reputação de uma empresa, de uma organização, fazer esse monitoramento, ou então uma palavra-chave, uma auditoria social, para ver como ela está sendo falada, como ela está sendo vista, né, pelos públicos, formadores de opinião, né? E tem um outro ingrediente muito preocupante, né, que nós estamos vivendo hoje, que é justamente a questão do papel dos influenciadores digitais. Que quando nós estudamos, né, Valéria, relações públicas na graduação, a nossa formação era muito aquela visão muito estática, né, do conceito de públicos. Então, o conceito de públicos hoje é muito mais dinâmico, né? Por incrível, a pesquisa da Nielsen do ano passado, eu fiquei impressionada com esse dado, registrou que no Brasil, o Brasil é o país dos influenciadores digitais, que tem mais de 500 mil influenciadores digitais com mais de 10 mil seguidores. E você sabe, você tem influenciador. Então, eu acho que é um desafio também para o profissional saber, por isso que ele vai exigir mais conhecimento, mais leitura. Saber assim, será que esse influenciador, essa influenciadora vai agregar valor, né? Então, eu acho que isso também é um desafio grande, né, para o profissional nas suas práticas de hoje, né? Então, também todos esses aspectos, né, são trabalhados, né, no curso, né? Como eu disse, a nossa esperança é que realmente, como a ECA vem fazendo, né, há 25 anos, e com certeza, né, é um upgrade no mercado profissional, nós temos realmente conseguido, né, pelos depoimentos, nós temos hoje ex-alunas e alunos recentes que estão ocupando o cargo de diretores de comunicação, de gerente. No passado, por exemplo, eu lembro de diretores de agência que vinham e falavam assim, mas eu só fazia assessoria de imprensa, né? Hoje eu faço já planos estratégicos, né, para as empresas. Então, esse é o grande diferencial, né, do nosso Gescorp. Muito obrigada, Margarida. Foi um prazer e uma honra ter você conosco hoje, compartilhando aí todo o seu conhecimento e experiência ao longo dessa trajetória brilhante, profissional e acadêmica. Boa noite a todos e eu espero vocês para o próximo encontro, que vai ser com a professora Carolina Terr, que vai falar exatamente do tema que a professora mencionou aqui como um dos grandes desafios na formação desse profissional contemporâneo, né, da comunicação, que é a ambiência digital. Como o profissional de comunicação, de relações públicas, de comunicação organizacional atua nesse ambiente da comunicação digital. Até lá!